Em Atos, capítulo 5, a exposição nesta noite será do verso de número 33 até o verso de número 42. Atos, capítulo 5, versos 33 a 42, irmãos. Esta é a porção que será brevemente exposta na noite deste dia do Senhor, e assim diz a palavra do nosso Senhor. Escute com atenção. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acartado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra, ó Deus, mais uma vez será exposta neste dia, o Teu santo dia. Eu quero pedir a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor me dê vigor físico, mas, ó Deus, sobretudo, vigor espiritual. Que eu proclame a Tua verdade, não com ostentação de palavras, muito menos, ó Deus, de sabedoria humana, mas que proclame, ó Deus, a Tua verdade com temor, com tremor, em demonstração do Espírito e de poder, ó Deus, de Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, seja anunciada, ó Pai, com fidelidade para a glória do Teu nome e para a edificação daqueles que aqui estão, Pai. Ó Deus, que não tenha aqui em nosso meio corações duros, mas, ó Deus, corações prontos para ouvir com fé a Tua palavra. Ó Deus, fala com o Teu povo nesta noite. Tem misericórdia de nós e opera também, ó Deus, em nosso meio. É o que pedimos a Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando a palavra do nosso Senhor Deus é lida ou pregada diante dos homens, sempre haverá algum tipo de reação. Não tem como a palavra de Deus ser proclamada e as pessoas permanecerem da mesma forma. Sempre haverá algum tipo de resposta à proclamação da verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade é que, enquanto muitos escutam, muitos podem, com fé, abraçar as verdades do Senhor, crendo naquilo que é dito, e prontos, então, para viver segundo as verdades como ensinadas no próprio Evangelho, por intermédio da pregação deste Evangelho. E há outros que, na dureza do seu próprio coração, ou em razão de terem os seus corações endurecidos, não se sujeitarão à palavra de Deus proclamada. Esta é uma realidade, irmãos,
nos nossos dias, esta era também uma realidade no Antigo Testamento, quando o povo do Senhor, ao ouvir a voz do Senhor, possuía um coração endurecido e não se sujeitavam à palavra de Deus anunciada, nem mesmo até aos atos poderosos e redentores do Senhor Deus em favor do seu povo. Corações duros, cheios de incredulidade. No primeiro século não era diferente. A exortação do apóstolo na Epístola aos Hebreus, a exortação e palavra do nosso Senhor Deus, através do seu servo Lucas, nesta porção que nós acabamos de ler também. Nós temos visto, irmãos, como o Senhor Deus tem usado com intrepidez e ousadia os seus apóstolos no primeiro século no anúncio e proclamação do Evangelho. E temos visto como os homens têm respondido a esta pregação da palavra. E nós temos visto que aqueles que estão ligados à liderança religiosa daqueles dias são exatamente eles, aqueles que mais se opõem à pregação do Evangelho de Cristo. Temos visto, irmãos, como eles, na sua indignação, têm se voltado contra os apóstolos. E nós já vimos aqui os apóstolos sendo exortados, os apóstolos sendo julgados diante dos tribunais, os apóstolos sendo aprisionados, os apóstolos sofrendo uma ferrenha resistência por parte dos líderes religiosos daqueles dias, por intermédio do sinédrio, composto ali por saduceus, bem como fariseus, homens da lei que estavam ali prontos para se opor ao Senhor Deus, que governa a sua própria igreja, prontos para se opor ao próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que continua a sua obra por intermédio do seu povo naqueles dias, como é nos nossos dias hoje também. Nós vimos, irmãos, que os servos do Senhor, na última exposição, mesmo em meio a mais uma vez sofrerem as ameaças dos homens do Sinédrio, eles se voltam a estes homens do Sinédrio e dizem: olha, importa obedecer a Deus e não a homens, vocês são culpados de assassinar o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Deus, sendo Deus gracioso, é o Deus que exaltou o seu próprio Filho, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel a graça do arrependimento e a remissão dos pecados. E então eles ali, mais uma vez, com ousadia e intrepidez, testemunham acerca do Evangelho. Mas, irmãos, essa exortação, essa proclamação, esse testemunho, mais uma vez, não é respondido positivamente, mas sim respondido negativamente. Os homens do Sinédrio, naquela ocasião, nos diz o versículo de número 33 do capítulo de número 5, o seguinte: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Então, note aqui que os homens do Sinédrio, os saduceus, fariseus também envolvidos ali com o Sinédrio, agora, tendo ouvido tais palavras, tendo ouvido tal anúncio da verdade do Evangelho, eles então ficam enfurecidos. É interessante porque a ideia é de que eles ficaram como que com seus corações cerrados, ou com seus corações cheios de grande e terrível indignação. Os corações ficaram cheios de fúria, os seus corações ficaram cheios de ira por causa da palavra de Deus proclamada, e isso então conduziu estes homens a desejarem matar os apóstolos. Desejaram matar os servos do Senhor, coisa que eles não poderiam fazer. O Sinédrio não podia matar absolutamente ninguém. Somente o governo romano daqueles dias, que estavam eles, inclusive, sob o governo romano, é que podia tirar a vida de outros homens. Isso, inclusive, é evidenciado, na ocasião em que eles esperam que o governador romano tire a vida de Cristo, porque eles mesmos vão declarar que eles não podiam fazer isto. Mas aqui
É como se eles estivessem prontos, irmãos, e dispostos a ferir até mesmo a lei, para fazer valer a sua grande indignação contra Cristo e contra o Evangelho de Cristo que era anunciado ali naquele contexto. E aqui, irmãos, nós de cara percebemos mais uma vez, a palavra do Senhor nunca será recebida sempre por todos com os braços abertos. A palavra do Senhor proclamada e os servos do Senhor que proclamam a sua palavra sofrerão oposição dos homens maus neste mundo. E eles, irmãos, vão se opor a esta palavra do Senhor anunciada, a pregação do Evangelho, porque estes homens aqui, irmãos, possuíam um coração duro. O coração deles era duro. E como nós falamos aqui, como falei, na revelação da vontade do nosso Senhor aqui durante a liturgia do nosso culto, coração duro é pecado. O coração deles, irmãos, era um coração que não se sujeitava à vontade do Senhor. Não era um coração humilde, pronto para atender com fé e prontidão para praticar as verdades do Evangelho. Não, muito pelo contrário. Eles estavam prontos, era para se subverter, para se voltar, revoltados contra Cristo e a sua palavra que era proclamada. Corações duros. Essa é uma das formas que o homem responde à proclamação da palavra. Mas, irmãos, um coração duro é pecado. Mas uma coisa que nós podemos ver, e em muitos contextos isso aconteceu como no passado, o coração do faraó que fora endurecido. O coração, irmãos, de muitos desses homens aqui também eram corações endurecidos. E um coração endurecido por Deus é uma manifestação do juízo de Deus sobre o homem. Coração endurecido por Deus é evidência de um Deus que está com juízo caindo contra o homem. Foi isso que aconteceu com o faraó no passado, no Antigo Testamento. E isso estava acontecendo nos dias do primeiro século. E isso acontece, irmãos, muitas vezes em nossos dias. Coração duro é pecado, coração endurecido é manifestação do juízo de Deus sobre o homem. E muitos, irmãos, são juízos, muitas são as punições do pecado neste mundo. E entre estas, irmãos, punições está realmente um coração endurecido. Nossa fé, inclusive, fala acerca disto. Se você olhar comigo o que diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta número 28, ele vai falar acerca desta realidade. Ele vai falar lá, você pode conferir posteriormente, que uma das manifestações da punição de Deus aos homens neste mundo é quando ele, então, endurece os corações destes homens. E então eles acabam não se sujeitando à verdade de Deus como posta no seu próprio Evangelho. Eles acabam não se sujeitando ao anúncio da palavra do Senhor e permanecem, então, nos seus próprios caminhos. Eles permanecem, então, andando segundo o curso deste mundo. Eles continuam, irmãos, andando, fazendo valer a sua própria vontade e não a vontade do Senhor, porque eles têm os seus corações endurecidos pelo próprio Deus. Diz assim, o Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 28, quais são as punições do pecado neste mundo? Resposta, as punições do pecado neste mundo são ou interiores, como a cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração. Então veja que é um dos modos através dos quais o Senhor internamente pune os homens nos seus próprios pecados. Era isto, irmãos, que estava acontecendo ali.
Esses homens estavam respondendo à palavra do Senhor, manifestando um coração cheio de iniquidade, cheio de pecado, cheio de rapina contra Deus. E vejam, irmãos, a própria palavra do nosso Senhor nos diz: a palavra proclamada dele vai ter, sim, sempre algum tipo de resposta. O apóstolo Paulo fala acerca desta realidade. Se você olhar comigo o que diz a Escritura, em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16, a Escritura nos dirá o seguinte. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versos de número 15 e 16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, eu vou ler a partir do verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Está falando do ministério de Cristo, o ministério da palavra, o anúncio da verdade. Então ele diz, verso 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para vida. Então, a proclamação da palavra tanto confirmará os ímpios na sua morte eterna, confirmados são na sua condição miserável, tendo seus corações cada vez mais endurecidos, à medida que escutam a palavra de Deus ser anunciada, como faz com que aqueles que são de Deus, os salvos, possam então ser edificados e tenham então vida. João Calvino, irmãos, comentando acerca disto, acerca da realidade da proclamação da palavra de Deus diante dos homens, e a resposta então que muitos dão ao anúncio da palavra, escreve o seguinte: esta é uma passagem notável, da qual podemos aprender que sejam quais forem os resultados da nossa pregação, isso é agradável a Deus, contanto que o Evangelho seja pregado e nossa obediência lhe seja aceitável. O bom nome do Evangelho não é desonrado de modo algum, pelo fato de que não é totalmente proveitoso, pois Deus é glorificado quando o Evangelho causa a ruína dos réprobos. E se algo é um suave aroma para Deus, o mesmo deve ser igualmente para nós, ou seja, não devemos sentir-nos ofendidos, caso a pregação do Evangelho não resulte na salvação de todos os seus ouvintes, mas devemos considerá-lo plenamente satisfatório se ele promove a glória de Deus ao trazer aos réprobos a justa condenação. Ainda que os arautos do Evangelho sejam considerados um mau odor no mundo, em razão de seu sucesso não ser tão grande como deles se espera, eles têm a excelente consolação de saber que fazem subir para Deus um incenso de suave fragrância e que o que é ofensivo ao mundo é um deleitável perfume para Deus e os anjos. Proclamação da verdade do Evangelho do Senhor. Morte para alguns, vida para outros. Como, irmãos, um puritano disse no passado, a pregação do Evangelho ou nos conduzirá para mais perto do céu ou para mais perto do inferno. Que declaração dura, não é? Mas é a realidade, irmãos. É a realidade da pregação da palavra do Senhor. Aqueles que permanecem endurecidos nos seus corações, aqueles que permanecem na sua incredulidade, toda vez que escutam sermões, são cada vez mais, então, muitas vezes endurecidos. E estão ali caminhando para o juízo. Terrível coisa é ir para o inferno, tendo a mente cheia de sermões. E só cheias de sermões. Cheias de pregações. E somente cheia de pregação.
mas sem ter evidenciado na vida, em resposta à proclamação do Evangelho, genuína fé e arrependimento. Aí, irmão, é terrível. Isso acontece muitas vezes. Isso acontece em muitas igrejas. Isso pode acontecer também em nosso meio. Que não tenhamos, irmãos, corações endurecidos à palavra do Senhor, mas que respondamos com fé. Como responderam os homens, aqueles mais de 3.000 que se renderam à proclamação do Evangelho pelo Pedro apóstolo. Quando então os seus corações foram rasgados. Os seus corações foram rasgados pela proclamação do Evangelho. Eles abraçaram com fé, eles se arrependeram dos seus pecados, eles se voltaram para o Senhor, eles foram salvos, eles foram batizados, foram unidos à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a visível quanto a invisível pertencem a Deus. Então atente, irmão, diligentemente à proclamação do Evangelho. Não sejamos nunca, jamais, como os saduceus, como os fariseus, que não se sujeitavam à proclamação da verdade de Deus. E não importa quem esteja pregando, o que importa é a mensagem. O que importa é o que está sendo anunciado. O problema não é quando você rejeita o pregador, o problema é quando você rejeita a mensagem. Muitos rejeitaram a proclamação do Evangelho feita por Paulo, mas ele não estava nem um pouco interessado em proclamar a palavra com ostentação de palavras, com ostentação de sabedoria segundo o curso deste mundo. Mas ele era alguém que estava disposto a proclamar esta verdade do Evangelho com temor e tremor, com demonstração do Espírito e poder de Deus. Consciente, irmãos, ele, de que a palavra proclamada é poder de Deus. A palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. E isso se evidenciou na salvação de muitos, como nos dias do primeiro século. Então saiba e atente para a realidade de que você pode estar sendo cada vez mais aproximado do inferno ou do céu, dependendo da forma que você responde ao anúncio da pregação da palavra que você escuta domingo após domingo. Aqueles homens, irmãos, diante da proclamação da palavra, respondem de uma forma terrível. O desejo, matar aquele que anuncia a palavra do Senhor. Mas algo acontece, o verso de número 34 nos diz: mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então, vejam que surge um homem aqui providencialmente. Este homem surge no meio do sinédrio e ele é um fariseu, é um outro partido, né, naqueles dias. E o fariseu, como nós lemos aqui na providência de Deus, no capítulo 23 de Atos, o fariseu, ele cria nas coisas que os saduceus não criam. Os saduceus não acreditavam em anjos, os fariseus criam. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, os fariseus acreditavam. Os saduceus rejeitavam as questões do Pentateuco, os fariseus acreditavam. Eles acreditavam, então, nessas verdades que nós, semelhantemente, cremos. E então era este partido, o fariseu. E este homem, que era um fariseu, se chamava Gamaliel. Gamaliel é o seu nome e ele é muito conhecido em razão da sua própria associação com o apóstolo Paulo, como nós lemos com o que é dito em Atos ainda. Atos, capítulo de número 22, verso de número 3. É dito lá que Paulo foi alguém que estudou aos pés do próprio Gamaliel. Atos 22, verso 3, a Escritura diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então veja que Gamaliel foi um homem importante na formação do apóstolo Paulo como um fariseu. E este homem, Gamaliel, o texto mesmo nos diz, ele era um grande mestre da lei. Ele conhecia a lei do Senhor. Ele ensinava a lei do Senhor com muita exatidão. Ele era alguém, irmãos, que foi
provavelmente um neto de Hilel, e também fazia parte da escola de Hilel, uma escola daqueles dias dos fariseus, mais tradicional, que então era muito conhecida nos dias do primeiro século. Ele era então este homem que estava ali associado a esta tradição ali muito forte daqueles dias. Homens apegados à exatidão da lei. Este era este homem chamado Gamaliel. E ele não somente era um grande mestre da lei, mas ele também era um homem que era muito querido pelo povo. O texto nos diz, acatado por todo o povo. Então ele era muito respeitado. Ele era certamente grandemente admirado. E ele então acaba tendo até mesmo a atenção dos saduceus e de todos os homens do Sinédrio. Isso evidencia então a boa reputação deste homem. Certamente tratava-se de um homem muito justo. Um homem que procurava então andar de um modo reto, segundo a lei. Mas então o texto continua nos dizendo, acatado pelo povo, então ele vai dar uma orientação, ele vai mandar que os apóstolos eles sejam retirados por um pouco daquela ocasião de julgamento. E eles então são afastados. E o verso então de número 35 nos diz, e lhes disse, agora dirigindo-se aos homens do Sinédrio, ele vai falar o seguinte, Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Então, veja que ele começa imediatamente se dirigindo a estes homens, chamando-os de israelitas, e atentai, ele vai chamar a atenção deles. Olha, tenham cuidado com o que vocês vão fazer. Tenham cuidado com o que vocês estão desejando fazer a estes homens. Note que ele não vai se associar à decisão tomada pelo Sinédrio. Ele não vai dizer, olha, notemos, tenhamos cuidado no que nós faremos a estes homens. Ele não compactua, ele não compartilha da mesma ideia nutrida pelos homens maus naquele momento. Ele é oposto a esse tipo de ideia. Por essa razão, com sabedoria, ele procura dar algum tipo de conselho. Veja então a mansidão deste homem, né? Ele é um homem, parece-nos muito manso, muito cuidadoso, muito polido. Parece um crente. E então o texto continua dizendo, atentai no que ires fazer a estes homens. Uma referência aqui aos apóstolos que estavam ali sendo julgados. E então ele continua na sua argumentação. Verso de número 36. Agora ele vai tentar levantar algum argumento lógico, e um argumento, irmãos, aqui puramente racional, e poderíamos dizer até mesmo pragmático. Para que então aqueles que estavam julgando os apóstolos não fizessem aquilo que tanto intentavam fazer. O texto nos diz o seguinte, ele vai se dirigir a duas evidências históricas de acontecimentos do passado. Ele diz, verso 36, porque antes destes dias se levantou Teudas. Então há um personagem histórico mencionado, não é? Aqui por ele. E ele então continua, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então vejam que se levantou este homem, insinuando ser alguma coisa. Ele se considerava como um líder, e ele se colocava na postura de um grande líder. E ele se considerava também como um grande profeta. Alguém vai dizer que ele provavelmente tinha uma excelente oratória, porque ele, na sua ideia, considerando-se como um líder, falando diante das multidões, ele conseguiu então trazer para a sua ideia um número de 400 homens junto a ele. E o que esse homem fazia, né? Ele se considerava um profeta, em determinado momento ele disse, olha, eu vou levar vocês ao Jordão. E todos nós então passaremos a pé enxutos pelo Jordão. Essa era uma das ideias dele, né? E ele convocando as multidões para fazer então algo dessa natureza. Vários homens se associaram a ele. Mas o que acontece então? O que acontece é que o plano deste homem é frustrado. O texto nos diz, mas ele foi morto. Os líderes daqueles dias mataram Teudas.
E o que aconteceu com aqueles que eram seus discípulos? O texto nos diz que e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então, aquela tentativa de um homem que estava se levantando, apresentando-se como se alguma coisa fosse, não era nada. Serviu de absolutamente nada. Imprestável a sua tentativa. Vai passar. Trata-se de algo que passa como um vento, está dizendo então Gamaliel. E ele então vai trazer agora uma outra história, uma outra evidência de alguém que viveu também naqueles dias. Depois de Teudas, levantou-se Judas o Galileu. Judas era um nome muito comum, viu, irmãos, naqueles dias. Então aqui um outro Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Então aqui um outro homem, provavelmente também com excelente oratória, alguém que se colocava como um líder no meio das pessoas, e ele acabou, semelhantemente a Teudas, levando um número grande de pessoas com ele. Também este pereceu, ele diz, semelhantemente a Teudas, e todos quanto lhe obedeciam também foram dispersos. Esse Judas, o Galileu, ele foi alguém que agiu naqueles dias promovendo mais ou menos a seguinte ideia. Olha, nós não podemos de forma alguma nos sujeitarmos à imposição daqueles que são de fora, que tentam colocar sobre nós grandes impostos. Devemos então nos revoltar contra eles. Dar impostos a estes homens é pecado e blasfêmia contra o Senhor. Ele então se levanta e posteriormente, nós vemos aquilo que é chamado de zelotes, eles são semelhantes a ele, são aqueles que não querem se sujeitar a qualquer tipo de imposição do Estado e não querem pagar impostos de uma série de outras coisas também. Mas aqui estava este homem chamado Judas o Galileu. Ainda que muitos tenham se associado a ele, foram dispersos. A sua tentativa de rebeldia, de se voltar então contra os líderes religiosos daquele dia, foi frustrado. Não adiantou de absolutamente nada. Então veja que agora ele apresenta esses dois exemplos para tentar fundamentar o ponto que ele quer ressaltar. E então ele conclui dizendo no versículo 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então veja essa conclusão, a dele naquele contexto. E então o que é que ele diz? Olha, dai de mão a estes homens. Deixe-os. Deixe-os seguir em frente aí com os seus intentos. Porque o que pode acontecer com eles é exatamente aquilo que aconteceu com aqueles homens no passado. Veja que ele não vai notar, Gamaliel, qualquer tipo de distinção entre a obra feita por Teudas, a obra feita pelo próprio Judas, e ele não vai ver distinção entre a obra desses homens com a obra feita por Cristo no poder do Espírito por intermédio dos seus apóstolos. Ele considera simplesmente mais como um outro grupo de revoltados contra a liderança religiosa daqueles dias. Nada mais. Então ele diz, deixa de mão. Logo, logo, eles podem também perecer. E então ele vai apresentar aqui, irmãos, duas sentenças, que ele vai colocar. Ele vai dizer assim, deixar de mão estes homens, deixai-os, porque duas cláusulas condicionais. Porque se este conselho, a ideia destes homens, dos apóstolos, ele está se referindo aqui, ou esta obra vem de homens, você pode ter certeza, ela não vai avançar como Teudas e Judas também não avançaram. Mas, se é de Deus, então ele sabe, ele tem consciência, ele entende que se uma obra for uma obra do Senhor Deus, como estes apóstolos dizem ser do próprio Deus, se de fato for obra do Senhor Deus, que eles também consideravam que serviam, os fariseus consideravam-se como homens que serviam a Deus, nós não podemos destruir isto.
nós não conseguiremos ser bem-sucedidos na nossa oposição a eles. Porque ele então acrescenta, para que não sejais, porventura, caso se oponham à obra que é de Deus, lutando contra o próprio Deus. Ele considerava que se você se levanta contra algo que está sendo feito pelo Senhor, você está indo contra o próprio Senhor. Então, essa é a postura do próprio Gamaliel naquela ocasião. E veja, ir contra a obra de Deus é algo que o homem realmente nunca conseguirá ir e ser bem-sucedido por muito tempo. De forma nenhuma. Veja, irmãos, o que ele está falando aqui é um princípio que não pode ser levado ao pé da letra, obviamente. De forma nenhuma pode ser levado ao pé da letra, porque nós já olhamos para a realidade do mundo e até daqueles dias dos apóstolos e percebemos que muitas obras que não são de Deus, de partidos, ideias, doutrinas, ensinos, heresias, seitas e tantas outras coisas, permanecem há séculos, a fio, em nossos dias, sendo pregado e anunciada. Se eu levássemos de alguma forma, talvez, esse ensino ao pé da letra, poderíamos considerar que talvez esse tipo de obra é de Deus. O simples fato, então, de prosperar e dar certo é algo de Deus. Isso muitas pessoas levam, e acabam aplicando ao seu próprio pragmatismo religioso. Eles, então, entendem, olha, se dá certo é de Deus. Então, até se utilizam, qualquer meio não importa, o importa são, então, os resultados. Não importa o meio que eu utilizarei, importa é que dê frutos, e se der fruto, é de Deus. Mas não, isso não é certo. Mas uma coisa, irmãos, ele afirmou e é certa. Se o Senhor, então, avança com a sua obra, é absolutamente certo que ninguém jamais conseguirá se voltar contra o Senhor e ser bem-sucedido. A obra do Senhor, ela vai avançar de vento a popa. A obra do Senhor, ela progredirá, porque é o Senhor que faz a sua obra avançar. E ainda, irmãos, que ele não estivesse tão consciente dessa realidade, esta é uma realidade e é certa. E aqueles que se voltam, então, contra a obra do Senhor, e aqui pensando de modo muito mais particular na obra do Senhor Deus por intermédio da sua igreja, aqueles que se levantam contra nós, que seguimos em frente com a obra do Senhor, estão se levantando contra o próprio Deus. E a Escritura nos fala algumas coisas, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para o que é dito em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 12. 2 Crônicas, capítulo 13, verso de número 12, a palavra nos diz o seguinte: Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes tocando as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Ainda, irmãos, agora, olhando para o que nos diz o texto de Provérbios, olhando para a Escritura, para o que diz a palavra em Provérbios capítulo 21, verso de número 30. Provérbios capítulo 21, verso de número 30, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Os conselhos dos homens nunca prevalecerão contra as obras do nosso Deus. Estava ali então, irmãos, Gamaliel tentando de todas as formas fazer com que aqueles homens voltassem atrás com os seus intentos malignos. E ele conseguiu. A sua argumentação lógica, puramente racional, pragmática, gerou efeito. O texto nos diz no finalzinho, no verso 39, e concordaram com ele. Os homens então consideraram aquele conselho de Gamaliel como algo que era muito, muito certo. E acataram as palavras deste homem. Ainda refletindo sobre isto, um comentário do pastor Paulo Anglada é válido, ele diz o seguinte: o conselho de Gamaliel não é, portanto,
uma prescrição que deve ser sempre observada. O princípio pode ter alguma validade apenas quando não existe certeza quanto à natureza de um fato. Nesse caso, até que a questão se esclareça, pode ser melhor aguardar o desenrolar dos acontecimentos antes de se tomar uma decisão grave e exercer juízo e disciplina cabíveis. A adoção generalizada e irrefletida desse princípio, entretanto, destruiria a ordem civil, a disciplina familiar e escolar e a pureza da igreja, produzindo um caos social. Os criminosos, os filhos e alunos rebeldes e os membros faltosos da igreja provavelmente aproveitariam a adoção desse princípio. As consequências, porém, seguramente seriam desastrosas para a igreja e para o povo e para a própria sociedade. Mas então, irmãos, quando nós contemplamos este homem agindo, e veja, nós não podemos desconsiderar a realidade de que este homem, ele agiu como um agente de Deus para promover a liberdade dos apóstolos naquela ocasião. Nós olhamos para este homem, então, podemos ser inclinados a pensar o seguinte, irmãos. Este homem era pela causa de Deus. Este homem era pelo Evangelho. Este homem era por Cristo. Será que você é inclinado a imaginar algo dessa natureza? Meus irmãos, o que nos parece é que, na realidade, não. Nós vimos aqui. Ele não está considerando a obra feita por Cristo por intermédio dos apóstolos como algo extraordinário e grande. Ele simplesmente considera os atos desses homens como mais um grupo de rebeldes. Somente. Não há nenhum tipo de evidência de graça salvadora na vida de Gamaliel. Até onde se sabe, irmãos, ele permaneceu fariseu e oposto à verdade do Evangelho até o fim da sua própria vida. Gamaliel, irmãos, de forma alguma, ele pode ser considerado por nós como alguém que era um crente naqueles dias. Ele nunca o fora. Ele era tão oposto à verdade do Evangelho como eram os saduceus e demais fariseus. O fato, irmão, de alguém não se levantar contra você com pedra, pau, facão e arma, não significa necessariamente que essa pessoa é favorável à verdade do Evangelho. São muitos que são completamente hostis à verdade do Evangelho, que não levantam contra nós qualquer arma sequer, mas são inimigos de Deus, são inimigos de Cristo, são inimigos do Evangelho, são inimigos da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe aqueles que podem ser considerados como amigos do Evangelho. Aquele que não é pela causa do Senhor é contra a causa do Senhor. Aquele que não se ajunta a nós não é pela causa do próprio Senhor. Podem servir como instrumento do Senhor, de alguma forma, como Gamaliel serviu, mas nunca podemos, de forma alguma, imaginar que eles são favoráveis à nossa causa. Eles são hostis a nós. São tão inimigos de Deus quanto aqueles que se levantam com todas as armas para tentar nos ferir. E veja, irmãos, isso não faz dele alguém que está, de repente, mais próximo do reino de Deus. Gamaliel estava tão distante do reino de Deus como estavam os demais saduceus e fariseus que queriam tirar a vida dos apóstolos. E você deve entender isso. O fato de você ter algum tipo de associação com a igreja, o fato de você ter algum tipo de simpatia com a igreja, o fato de você achar bacana alguma coisa da igreja, não fará de você, de forma alguma, um crente. Não fará. Não o fato de você não se opor declaradamente às verdades do Evangelho que faz com que você seja um crente. Nós sabemos, irmãos, e a palavra nos diz, nós vimos em Atos capítulo 4, verso 12, que há um único nome
que importa que sejamos salvos. É o nome de Cristo. Não é o fato de se crer em Deus que fará de você um cristão genuíno. Não é. Porque tanto os fariseus como os saduceus criam na existência de Deus. Mas é o fato de você se render ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é que faz de você um cristão. Se você não se rende a Cristo, não se rende ao seu Evangelho, você é inimigo de Cristo e inimigo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Gamaliel era este homem. Gamaliel estava ali, junto e apoiando a causa naquela ocasião, mas não estava interessado verdadeiramente na causa. Gamaliel precisava, como todos os outros homens, se sujeitar à proclamação do Evangelho de Cristo, mas o seu coração, irmãos, estava endurecido. E havia muita incredulidade no coração dele. Se você é alguém semelhante a Gamaliel, você precisa se arrepender hoje. E você precisa crer no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua simpatia às coisas de Deus não te salvarão. Não te salvarão, jovem. Não te salvará, adolescente. Não te salvará, criança. Não te salvará, homem adulto que se associa com as coisas do Senhor. O fato de você estar aqui no meio do povo do Senhor não assegura a sua salvação. Arrependa-se e creia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vejam, irmãos, que essa proclamação da palavra, esse anúncio do Evangelho do nosso Senhor, que provocou então e revelou os corações endurecidos dos homens naqueles dias, provocou uma mudança real no coração daqueles que eram povo do Senhor. E nós vemos, irmãos, essa reação real no coração dos apóstolos e a resposta deles até mesmo à oposição do mundo. Isso evidencia que eles foram salvos por Cristo. Nós olhamos então no versículo 40, o que nos diz a palavra? Diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Vejam que coisa. Aqueles homens, então, no Sinédrio, ouviram Gamaliel. Não mataremos. Mas a indignação deles ainda era tão grande que eles pensaram, nós podemos não matar, mas açoitar a gente pode. E veja, o Sinédrio podia fazer isso. O Sinédrio podia infringir os homens que quebravam a lei com chibatadas, com açoites. Até aí eles poderiam ir. E é exatamente isso que acontece com os apóstolos naquele momento. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Veja, isso aconteceu com os apóstolos naquele momento. Paulo, que ainda não estava associado ao colégio apostólico, posteriormente foi associado e também recebeu açoites. Era algo, irmãos, que estava previsto na lei. Quando nós olhamos o que diz a Escritura em Deuteronômio, capítulo 25, versos 2 e 3, a palavra do Senhor nos dirá o seguinte acerca dessa questão dos açoites. Diz assim a palavra, Deuteronômio, capítulo 25, versos 2 e 3. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Paulo recebeu, como eu falei, se você quiser ver a declaração dele acerca disto, você pode olhar o que é dito em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 24. Ele vai falar que ele realmente experimentou isso. Paulo experimentou muita oposição dos homens. E então ele vai dizer o seguinte, 2 aos Coríntios 11, verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um.
5 vezes o apóstolo recebeu. Estão aqui, irmãos, agora os servos do Senhor, os outros apóstolos também, experimentando a mesma realidade na sua própria vida. E o que acontecia, irmãos, no açoite? O que acontecia? Era mais ou menos o seguinte. O homem que estava sendo julgado, ele deveria então, ou deitado ou em pé, encurvando-se um pouco, ele ficava nessa posição, em pé e um pouco encurvado, com o peito e as costas expostas. E então um homem, ele subia numa pedra, pegava então o seu chicote, feito de couro, e no couro haviam ossos, ferros, metais, que serviam então para ferir o corpo do homem. E ossos, metais e talvez outras pedras, que serviam então para até mesmo se enganchar no corpo do homem. E o que acontecia era o seguinte: enquanto eles batiam nestes que estavam sendo julgados, eles proferiam palavras da lei que condenavam aquele que estava ouvindo, mas também eram palavras, em certa medida, em algumas ocasiões, de algum tipo de consolo. Mas enquanto ele batia, ele falava. E ele batia a medida de açoites. 1/3 era no peito e 2/3 nas costas dos homens. E era muito dolorido. Batiam com força para machucar, a ponto de, em algumas ocasiões, os órgãos internos de algumas pessoas ficavam expostos. Então vejam que era terrível o açoite feito naqueles dias. Dor terrível, humilhação terrível, sofrimento terrível. É exatamente isto que os apóstolos recebem naquele momento. E então, recebendo os açoites, eles também ainda escutam daqueles homens que, mais uma vez, se revoltam e dizem que eles não deveriam falar em o nome de Jesus. E então fizeram o quê? Soltaram os apóstolos. E então, depois desses homens soltos, eles correm para casa e se escondem nos seus quartos. De forma nenhuma. O texto, irmãos, nos diz o seguinte no verso 41. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Meu irmão, isso é impressionante. Eles saem, irmãos, alegres, vibrando, o sangue descendo certamente, a dor alucinante pegando esses homens, e eles não estavam delirando. E eles então estão felizes. Por quê, irmãos? Por terem a graça de sofrerem por Cristo. Quando eles falam, e aqui é dito, considerados dignos de sofrer afrontas por Cristo, né? E eles estavam sentindo afrontas por Cristo, porque eles estavam sendo fiéis a Cristo. E então, eles se sentem dignos de sofrer afrontas por esse nome. E quando se fala nesse nome, não é somente Jesus. Envolve a própria pessoa de Cristo, envolve a sua obra, envolve o anúncio do seu evangelho. Cristo, sua obra e seu evangelho estão envolvidos aqui nesse nome que eles amavam sofrer por ele. Meus irmãos, isso é algo que deve chamar grandemente a nossa atenção. Que realidade impressionante! E o que é que havia nestes homens, irmãos, para eles se regozijarem deste modo, mesmo sofrendo tanta humilhação pública naquele contexto, mesmo sofrendo na própria pele angústias tais? Meus irmãos, o mesmo Espírito Santo que habitava naqueles homens é o mesmo Espírito que habita em nós. Mas basta alguém olhar de cara feia para a gente, é suficiente para a gente se esconder no nosso quarto e não querer falar mais nada do Evangelho. E a gente já fica triste e abatido. Eu não vou falar mais da palavra não, eu não consigo. Basta alguém olhar de cara feia, alguém falar alguma coisa para a gente. Louco, vai com essa mensagem para lá, não faz o menor sentido.
alguém fechar a porta na nossa cara. Provavelmente nenhum de nós, certamente nenhum de nós aqui foi açoitado com 40 chibatadas menos uma. Mas, meus irmãos, deveríamos nos considerar alegres se o mundo se voltar contra nós. Deveríamos, de fato, nos sentirmos honrados por podermos sofrer pelo Senhor. É bem-aventurado, irmão, aquele que sofre por Cristo. É bem-aventurado aquele que é rejeitado pelo mundo quando ele abraça a pessoa de Cristo. O próprio apóstolo Pedro vai falar acerca dessa realidade. Pedro recebeu açoites. Então ele vai dizer o seguinte em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. Olha o que diz a palavra. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. Ele vai dizer o seguinte, para uma igreja que sofria naqueles dias. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Olha só as palavras de Pedro. Não estranheis, irmãos, o sofrimento, a perseguição, a dor que surge entre vocês. Não estranhemos, irmãos, da congregação presbiteriana Boas Novas, se a perseguição, a dor e o sofrimento por causa de Cristo surgir no meio de nós. Porque o sofrimento que vem por Cristo é destinado para provar a nós como o fogo prova o ferro. Com o propósito, então, irmãos, de nos purificar na nossa caminhada e peregrinação com Cristo. Não é alguma coisa estranha que está acontecendo, mas é obra do Senhor. E Ele, então, nos aperfeiçoando cada vez mais no sofrimento para a glória do seu próprio nome. E então Ele continua, pelo contrário, ao invés de vocês considerarem o sofrimento e ficarem perturbados com os sofrimentos, pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu de igual modo. Cristo sofreu terrivelmente. E Ele não merecia, irmãos, absolutamente nada de todo o sofrimento que Ele passou. Ele era justo, reto, puro e bom, e nada fez para então experimentar o sofrimento, mas deveria encher o nosso coração de alegria sofrermos pela causa dele. Para que também, então, na revelação de sua glória, ele fala então sobre a gloriosa manifestação de Cristo, vos alegreis também exultando. Será, irmãos, que nós estamos prontos? Será que você está pronto para no dia da oposição e do sofrimento, será que você é capaz de dizer, eu me alegro em poder sofrer por Cristo? Você se alegra, meu irmão, em sofrer por Cristo? Você se alegra em ser rejeitado pelo mundo pela causa de Cristo? Ou você é alguém que se aborrece grandemente com isso? Meus irmãos, nós somos chamados a isto. Nós somos chamados a imitar o nosso Senhor. Se somos seus discípulos, fomos chamados a seguir os seus próprios passos. Não deve nos surpreender, irmãos, se o mundo se voltar contra nós. Não deve surpreender. O Senhor nunca nos disse que o mundo seria sempre favorável a nós. A causa do Senhor tem avançado. A causa e a obra do Senhor e o seu reino podem crescer e têm crescido. Tem se expandido. Mas ainda assim, irmãos, a oposição do mundo e de Satanás virão contra nós. E nesse dia nós devemos nos alegrar. São bem-aventurados, irmãos, aqueles que sofrem por Cristo, aqueles que sofrem perseguição. É isso que nos diz a palavra. Se você olhar comigo, o que diz Mateus, capítulo 5, versos 11 e 12.
nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, o nosso Senhor nos declara, falando acerca daquele que é cidadão do reino de Deus, daquele que é cidadão do reino dos céus, o seguinte: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. As palavras de Pedro são palavras de Cristo. Alegrai-vos. Não há nada que os apóstolos tenham dito que Cristo não tenha dito. Alegrai-vos. Ele diz, regozijai-vos e exultai. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurado, alegre, feliz aquele que pode sofrer perseguição por causa de Cristo, por causa do seu próprio Evangelho. Esta era a vida daqueles homens, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus. Somente homens cheios do Espírito Santo de Deus podem falar e agir do modo que eles agiram. Nós precisamos muito ainda ser enchidos por este Espírito. Muito, para que possamos declarar tais palavras mesmo em meio à grande oposição. E então, irmãos, mais uma vez a pergunta: o que é que esses homens fazem depois disto? Eles vão se esconder? De forma nenhuma, irmãos. O texto nos diz no versículo 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Rapaz, veja, eles falavam dessa palavra no templo, foram impedidos de fazer isso, mas estavam eles lá. Não um dia na semana, irmãos, todo dia, incansavelmente, mas também indo nos lares das pessoas, falando acerca deste Evangelho. O que eles anunciavam, irmãos, era Jesus Cristo. Eles anunciavam um único meio para a salvação dos homens. O que importava para eles era o que importava para Paulo: pregar Cristo e este crucificado. Mesmo em meio às oposições do mundo, irmãos, nós não podemos cessar de fazer a obra do Senhor. O mundo pode se levantar contra nós, ameaças muitas. Não podemos ficar parados. Devemos seguir em frente fazendo a sua obra. Não cessemos de fazer aquilo que o Senhor Deus nos confiou às nossas próprias mãos, confiando nele. É falar de Cristo. É somente, irmãos, o anúncio de Cristo que fará com que esses corações opostos a ele possam ser subjugados. É somente a palavra e o anúncio de Cristo, no poder do Espírito, com temor e tremor, que fará com que os homens que se levantam com toda a sua indignação caiam de joelhos prostrados diante do Senhor. Você acredita nisso? Nós precisamos, irmãos, acreditar nisso. Se nós acreditarmos nisso, irmãos, nós seguiremos em frente, como os apóstolos o fizeram, anunciando a este Cristo em todo o tempo, dentro e fora de tempo. Anunciando através da pregação da palavra para aqueles que são pastores do Evangelho, pastores da Igreja de Cristo. E quanto a vocês, membros da Igreja do Senhor, no testemunho acerca dele. Porque importa que os homens sejam salvos por este nome. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida e exposta, ó Pai. Ó Deus, concede a nós a intrepidez, Senhor, que concedeste a estes servos teus do passado, que não se sujeitavam às ordens dos homens ímpios, mas que atendiam obedientemente à tua voz, à tua vontade e proclamavam o teu evangelho. Ó Deus, dá-nos a graça de sermos homens e mulheres que, mesmo em meio ao sofrimento e à oposição do mundo, consideram-se dignos de sofrer afrontas,
pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que nos alegremos, Senhor, por sermos coparticipantes do sofrimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a sermos assim. Dá-nos, ó Deus, esta graça, Senhor, nós precisamos. E, ó Deus, através do testemunho do Teu Evangelho, da proclamação da Tua verdade, quebra, ó Deus, os corações duros. Quebra, ó Deus, os corações dos homens que não querem se sujeitar à Tua vontade. Chama, ó Deus, aqueles para Ti. Faz isto, ó Deus, através da pregação da Tua palavra e pela operação do Teu poderoso Espírito Santo. Ó Deus, faz isto. E expande, ó Deus, a Tua obra, do Teu reino neste mundo, em todo o mundo. Expande a Tua glória, como as águas cobrem o mar. Ó Deus, faz isto, nós te pedimos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.